Então, eu fico querendo não ser repetitiva, mas eu acho difícil nesse momento. Hoje eu queria começar falando sobre relações, né, no geral. É, primeiramente, mais uma vez, sobre como eu acho problemática a forma como as pessoas se relacionam de forma não honesta umas com as outras. Tenho dificuldade de compreender. Eu vejo como as pessoas falam no privado uma das outras e depois como elas agem publicamente com a mesma pessoa, e eu não consigo entender por quê. Por que mantém, por que que é assim, como isso é natural. Acho que isso tem muito a ver também com essa zona, que é a zona sul do Rio de Janeiro, que é muito bizarro como as pessoas se relacionam aqui. Não era assim em Cabo Frio. É tudo muito hipócrita, né? Tipo, ai, sei lá. Eu acho que é tão raro a gente encontrar pessoas na vida que a gente goste, se identifique, por mais que também não, né? Pra mim, é, amor é você entender o outro, enxergar o outro e aceitar, mesmo que você discorde. Mas eu fico achando mais uma vez que o problema tá em mim, assim, por não conseguir achar isso normal, não tentar fazer parte do jogo, do esquema, do teatro, né? Um teatro o tempo todo. Eu não sei exatamente pra quem que, tipo, estão atuando e com a intenção daquilo, mas estão o tempo todo. E aí, como eu tô de fora, eu fico. Eu entendo que o erro tá em mim, né? Porque tem que seguir o ritmo, tem que fazer parte, tem que achar qual é o seu papel ali na palhaçada e bora fazendo. Tem que fazer parte, bora participar. Bora normalizar tudo isso aí que é normalizado. Bora ignorar o que você vê, fazer linha sonsa, falar pelos cantos, sei lá. Esse período que eu passei sozinha, essa semana passada, é, eu fiquei pensando muito nisso, né? Porque mais uma vez eu desinstalei o WhatsApp e me senti bem em não estar em contato com pessoas. Ah, várias coisas assim que me cansam. Me rolou algo importante essa semana. Eu tirei o meu ex de seguidor do Spotify e deixei de seguir também. Dei tipo um soft block nele lá.
Era o único lugar que eu mantinha ele, tipo, de alguma forma que eu tava, tipo, sempre vendo. Quando eu ligava meu computador, aparecia ele lá. E aí ele tava sempre ouvindo coisas assim, meio pra baixo. E aí isso me gerava reações, né? Eu ficava preocupada e preocupada. Eu não conseguia não me preocupar. Ficava pensando, putz, será que ele tá bem? Será que ele tá bem? Será que ele tá bem? Ou será que ele não tá bem? Será que ele não tá bem? Será que ele consegue comunicar isso pra alguém? Por lembrar, né, que ele não conseguia se mostrar vulnerável pra ninguém. E aí isso me fez ter o impulso algumas vezes de mandar mensagem pra ele. Eu mandei no aniversário dele, desejando parabéns. E depois eu mandei umas 2 mensagens. A última foi uns dias atrás, que foi tipo. Quando eu mandava mensagem pra ele, eu não queria retomar um contato. Eu acho que no fundo eu só tinha o desejo de que ele reconhecesse o erro, que ele tratou as coisas de maneira errada, que ele poderia ter lidado melhor, que ele vacilou, sabe? Pra poder, talvez assim, poder, ou enxergar de forma melhor e não enxergar da forma real, né? Da forma cruel e bruta que foi do da pessoa que ele se mostrou assim no final. Como eu disse, eu tenho muita dificuldade de compreender o que foi feito. Essa semana, eu falei publicamente sobre isso em um lugar. E me confortou muito, porque foram vários comentários e todos os comentários eram me validando, dizendo que o erro não estava em mim. Tipo, você não errou. Sinto muito que você tenha passado por isso. E eu vi isso tanto de homem quanto de mulher que não te conhece. Me confortou, porque eu tenho essa tendência de me culpar por tudo. Me culpo por tudo o tempo todo. Eu me culpo pelo que aconteceu. Eu fico sentindo que eu não devia ter me metido ali, sabe? Apesar de, ao mesmo tempo, eu ter. Eu costumo acreditar que coisas na vida acontecem porque eram para acontecer. Então, determinados encontros eram encontros que tinham que existir. É, se talvez eu fui o primeiro encontro que esse cara teve na vida, porque era pra ter acontecido isso. Se era pra ter me machucado, não sei. Não sei se era pra ter sido esse o resultado desse encontro, mas eu fico acreditando que, sabe, existem coisas maiores que moveram para que determinadas coisas acontecessem. E daí, por acreditar nisso, eu tenho dificuldade de acreditar que seja tão grosseiro e bruto e estúpido e tolo assim, sabe? Tipo, vazio. Ah, é. Eu valorizo os encontros que eu tive, por mais que tenham sido passageiros, assim. Eu valorizo, eu penso neles com constância, como eu já falei. Eu entendo que eles me modificaram de diferentes formas. Esses dias, um amigo que eu me relacionei por anos antes de transicionar. Não amorosamente, mas talvez também amorosamente, porque querendo ou não existia amor ali. Ele veio falar comigo, ele veio falar de um livro que, que ele falou que a personagem principal
lembrava muito a minha pessoa, que é uma pessoa que já desacredita no mundo, não sai de casa e enfim. Mas isso me fez lembrar sobre as relações que eu tinha antes, né, de de transicionar, né. Como eu consegui manter algumas relações por anos nesse lance de não formalidade, mas ao mesmo tempo amor e troca e cuidado e vínculo, né. E sobre como pós-transição isso mudou, porque, mais uma vez, é o lugar de não ser humanizada na maioria das vezes, né. Eh, tá vendo, eu tô sendo repetitiva mais uma vez, porque eu não consigo sair disso. É o que me angustia diariamente perceber isso. Hoje eu conversei com alguém sobre isso, alguém também do meu passado, já pós-transição. Alguém que eu conheci em 2020, fiquei uns meses junto, e aí ele tentou voltar em 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. E eu tava falando pra ele, tipo, não, não vai acontecer, eu sei que não é pra mim. É, o, o que tu tem hoje aí com tua namorada, né? Não é pra mim. E os comentários de algo público que eu fiz eram é pra você, não desacredite porque você encontrou mais um infeliz. E isso me conforta, ao mesmo tempo me dói, porque eu fico pensando, tipo, não fala dele assim, sabe? Não fala dele assim, tipo, eu acredito que todo mundo é infeliz. Quando se vive com consciência, você é infeliz, não tem como ser feliz nessa realidade e ter consciência. Mas é bonito poder acreditar, né? Tipo, é muito bonito poder acreditar que é possível, sabe? Tô lembrando dele de novo, porque quando eu conheci e ele começou a se permitir se mostrar vulnerável, ele dizia que ele tinha desistido já da ideia de amor, de ter alguém. E, e aí eu apareci, né? E aí, tipo, eu te amo, amorzinho, eu te amo. E aí, agir da maneira como agiu, assim, tipo, desculpa, eu não consigo entender. Eu sei que, tipo, tá na minha cara, mas eu não consigo entender. E eu não consigo pensar na possibilidade de que vai ser diferente, sabe? Pra mim, pra outras pessoas sim, mas pra mim vai ser diferente. O meu primeiro ex, ele dizia que eu gostava sempre dos caras errados, que eu não gostava dos certinhos. E eu fico pensando assim, eu já me bloqueio tanto pra tudo, sabe? Eu me bloqueio muito, assim, dificilmente eu permito que uma pessoa se aproxime. E quando eu permito, tipo, sempre. Ah lá, ela se fodeu de novo, parabéns. Eu. Eu.
que difícil. Eu queria poder falar sobre coisas diferentes. Eu queria, tipo, sentar aqui um dia e falar sobre coisas felizes, tipo, como eu tô bem. Nossa, aconteceu isso. Mas eu lembro também que para essas coisas acontecerem eu tenho que me permitir, né? Eu tenho que, tipo, que viver, né? Mas eu tenho que descobrir como querer viver nesse mundo, da forma como eu enxergo o mundo, que é da forma que ele é. Como querer viver nesse mundo. Sem ter uma penca de gatos que me confortem ou um vício em tabaco ou alguma outra droga que me foda por completo. E eu sei que eu fico repetindo o erro, esperando que no final o resultado seja diferente, que isso nunca vai acontecer. Até porque grande parte do erro sou eu, né? Pessoa não ideal, né? E existe o ideal, as pessoas idealizam coisas em pessoas principalmente. E eu nunca vou ser isso pra ninguém. Nem pra mim, principalmente. Ai, Jesus. Queria praia, sabia? Tô com saudade da praia. Tem 2 anos que eu não vou à praia. Sabe o que eu tava lembrando desses dias? Falar um pouco sobre as coisas boas do mundo, sobre a atualidade. 2022 eu fui pra Cabo Frio uma vez. Era. Hum, não sei se era março ou abril, enfim. Aqui em casa os banheiros estavam reformando, aí eu fui ficar lá, né, com meus pais. Aí, quando eu tô lá, eu gosto de ir às vezes pra pista de skate na Praia do Forte. Ficar sentada de boa lá ouvindo música. Dessa vez eu tinha ido. Eu tava tipo com um cara. Eu tava lá conversando com um cara. E aí chegou um garoto, um adolescente. Ele. Eu tinha reparado já de longe, assim. Ele circulando por ali, ele olhando. E daí ele chegou e pediu licença, perguntou se ele poderia sentar com a gente, que ele tinha gostado muito da forma como a gente estava vestido. Eu falei, claro que sim. E aí ele começou a falar sobre a vivência dele. Era um garoto trans de 15 anos. E ele era de São Pedro da Aldeia, cidade vizinha de Cabo Frio, e ele tava ali, né? De boa, falando livremente, abordando pessoas e querendo conversar. Aí ele falou sobre ser um adolescente trans, que eu perguntei pra ele como é isso, né? Como é isso? Tipo, porque quando eu tinha 15 anos eu jamais me veria dessa forma, assim. Outros tempos, né? O conhecimento, o acesso, informação, YouTube, internet. E aí ele contou, e eu queria chorar porque eu estava tão feliz de poder ver uma pessoa tão nova e tão consciente da própria realidade. Me emocionou aquilo, me emocionou muito, assim. Eu lembro que eu fui para casa e eu quis contar no caminho para a pessoa que eu estava me relacionando na época e, e me frustrou muito porque ele me interrompeu para poder falar uma coisa desagradável, enfim. Mas depois disso também teve um outro dia que eu tava lá na pista de skate também, sentada ouvindo música dessa vez sozinha, e aí eu vi. Aí eu já não sei o gênero da pessoa, mas eu vou dizer que é um tomboy. Eu vi um tomboyzinho, ele tava com uma garota,
Eles eram adolescentes, a garota, ela estava de peruca, ela era meio otakuzinha assim e, eh, ai ela tinha muitas marcas de mutilação no corpo. Mas eles estavam ali se amando, né. Uma pessoa fora do padrão, né, um tomboyzinho. Eu não sei se era um garoto trans, eu não sei como se identifica, mas também me emocionou. É bonito que seja possível, assim, pra essa geração atual. E isso me faz ter um pouco de fé de que as coisas sejam diferentes, por mais que esteja essa onda de trans ser uma pauta política ao redor do mundo para poder atrair votos de pessoas odiosas, ao mesmo tempo existe o movimento contrário, que é de exaltar e amar, reconhecer, sabe? Imagina, né, eu quando eu tinha 15 anos, que estava só escondida, querendo não existir, as pessoas da minha idade na escola saindo, tendo experiências, e eu, tipo, em casa, sei lá, em fórum no Orkut jogando The Sims. Tendo uma paixão por um amigo de escola que eu não poderia falar, porque ele ficava com minha amiga, e que ninguém ia querer saber também, que eu não interessava a ninguém, o que eu sentia. É, o tempo. É preciso ter fé, né? Que as coisas podem ser diferentes. Não só pros outros, mas pra mim também. Vai na praia, tá bom? Eu vou. Vai na rua. Olha a cidade, tanta coisa acontecendo, né? É difícil. Porque atualmente eu tô, tipo, só querendo não existir. Eu sinto falta do mar. Eu sinto muita falta do mar. Eu sempre penso no mar. Quando eu era criança e a disforia ainda não era uma coisa tão berrante, eu sentia quando eu ia pro mar que eu fazia parte dele, sabe? Eu não tinha medo. Eu só queria, tipo, entrar e. É, toda vez que eu tô muito mal, eu penso no mar. Da saudade que eu tenho dele. É difícil, tipo, pensar no mar e não pensar no meu corpo. Em como eu me sinto. Não pensar de tudo em volta, não pensar na transfobia, Brasil, pessoas, sabe? Existir o tempo todo tendo que lembrar que a realidade é fodida. E quando você quer relaxar, você pode relaxar de verdade. Tem gente que fala, tipo, foda-se, ninguém tá se importando, mas isso não é verdade. Talvez pra você que é uma pessoa cis comum, sabe?
João qualquer, tipo, realmente ninguém esteja se importando. Só mais um. Mas quando tu faz parte de uma minoria bem específica, tipo, tão se importando, tão olhando, tão apontando, tão comentando. E se isso é diário, se você tá na rua diariamente, isso vai te atravessar diariamente. Tu pode ignorar alguns dias, mas vai ter dia que vai te atravessar. Isso afeta, não tem como não afetar. Tipo, você não tem direito de existir sem ser uma possível chacota, sabe? Você não tem direito de ir no mar. Tu tem, mas tipo, vai lá. Tá, eu vou. Eu realmente vou. Eu quero fazer essa promessa pra mim. Eu quero entre. Eu acho que eu quero agora em outubro ir pro mar em Cabo Frio. Realmente quero. Eu vou planejar isso. Tipo, eu preciso. Vai ser importante pra mim. Eu vou planejar isso, eu prometo. Tem outras coisas assim que eu poderia falar hoje, mas ia voltar pro mesmo lugar e mais uma vez ia ser repetitivo sobre coisas que aconteceram. Ai, tem um dia bem específico que eu preciso contar sobre alguém que eu conheci 2 anos atrás. O Ion. E padrão de repetição. Meus erros. Basicamente isso. É, eu sei. Mas um dia vai ser diferente. Ou não, né? Vamos vendo. Sim.